Olá, este é o nosso segundo vídeo. Nós fizemos o primeiro com fundamentos wesleyanos e da Igreja do Nazareno. Eu espero que você esteja bem. Esse vídeo tem o propósito de dar subsídio para estudantes de Bíblia e de Teologia e principalmente para treinamento de candidatos à primeira licença distrital na Igreja do Nazareno, para a região sul e sudoeste de Minas Gerais, ok? Não significa que os ministros licenciados em renovação não possam se beneficiar dele, ok? Eu espero que possa te ajudar esses exercícios que vamos expor, uma que já foi no primeiro vídeo e agora nesse segundo, ok? Eu quero lembrar você que o oceano deste conteúdo doutrinário, até mesmo o governo da Igreja do Nazareno, ele é muito imenso. E o que eu pretendo simplesmente é dar uma amostra grátis para o apoio e direção dos estudos, tá bom? Que Deus nos ajude. Então vamos lá, olha só o que fiz como exercício de treinamento para recapitulação da nossa doutrina, ok? A doutrina armínio-wesleyana. Vamos em frente. Questões sobre doutrinas da igreja. A primeira pergunta é a seguinte: qual é a linha doutrinária da Igreja do Nazareno? Você sabe? Vou te dar um tempo para você responder, ok? Pode ser que tenha acertado ou não, mas olha só, a linha armínio-wesleyana, ok? Vamos em frente. Qual foi a contribuição que Jacó Armínio deu para a teologia da Igreja do Nazareno, para a teologia que a Igreja do Nazareno defende? Sabe daí alguns 3 ou 4 itens? Vou te dar esse tempo. Você pode, inclusive no decorrer do vídeo, dando as pausas para recapitular o exercício e assim por diante, tá bom? Olha só a resposta. Doutrina da graça, graça preveniente e graça resistível, ok? Essa foi a contribuição de Jacó Armínio. Qual foi a contribuição de John Wesley, que ele deu à teologia que a Igreja do Nazareno defende? Se nós somos armínio-wesleyano, Jacó Armínio deu aquela contribuição e Wesley fez a parte dele. Já sabe? Então vamos em frente. Importância da santificação dos crentes, ou seja, no crescimento espiritual gradual rumo à semelhança de Cristo, a busca pela santidade. Foi isso que ele contribuiu com a doutrina de santidade à Igreja do Nazareno. Bom? Vamos em frente. Cite 2 das teorias fundamentais do pensamento de Tiago Armínio. 2, pelo menos. Já sabe? Vou te dar um tempo. Veja se você acertou. Predestinação condicional, expiação ilimitada, livre-arbítrio, a graça resistível e o crente pode cair da graça. Ok? Se você lembrou de 2, aí eu tenho 5 para você recapitular. Se fizer essa pergunta, você vai ter aí uma boa resposta para dar, tá bom? Vamos em frente. Eu quero que você defina para mim o que é graça preveniente. Vamos lá. Você já é estudante, como se fosse uma sabatina, aí está aí a pergunta. Acredito que você já tenha respondido. Vamos ver se acertou? É uma graça que atua prevenientemente no pecador antes dele se converter, ok? Deus toma a iniciativa de ir atrás do homem, de buscá-lo para a salvação, tá bom? Uma outra pergunta, é uma pergunta muito aberta, ela pode ter uma resposta livre, mas é muito importante que você tenha conceitos corretos sobre Deus com relação à doutrina, ou melhor, com relação a Deus, tá bom? Então eu vou deixar ela como uma resposta livre, e eu particularmente acho que é impossível definir Deus. A gente tem aí seus atributos morais, atributos relativos, absolutos, que descrevem como a gente consegue ver Deus. A teologia encontrou dessa forma, mas de uma forma livre, geral, é impossível definir Deus, tá bom? Vamos lá. Deixa eu te perguntar se você conhece os seguintes termos da nossa doutrina da Igreja do Nazareno. Conhece o termo santificação inicial? Você conhece o termo inteira santificação? Depois, santificação final?
santificação contínua, você conhece batismo com o Espírito Santo, perfeição cristã, você conhece redenção, esse termo, e você conhece glorificação e imanência. Conhece esses termos em nossa doutrina? E se não conhece, então você precisa estudar para que tenha depois respostas certas com relação ao nosso conceito, o conceito desses termos aí, ok? Gostaria que você conhecesse, estudasse sobre ele, fosse num livro nosso aí e estudasse esses assuntos aí. Você concorda que santificação inicial, ter a santificação contínua e santificação final descreve ou ensina em nossa doutrina os passos para a santidade e o plano divino de Deus para resgatar a humanidade, resgatar o pecador? Você concorda com isso? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Esse é o plano da salvação sistematizado na teologia? Ok. Se você concorda, parabéns. Essa é a resposta. O plano de Deus para passos para a santidade e o plano divino de Deus para resgatar a humanidade, o pecador. Veja a sequência do plano divino que de Deus para nos resgatar. Veja se eles estão em ordem de entendimento na nossa doutrina. Santificação inicial. Segundo, santificação contínua. Terceiro, inteira santificação. Quarto, santificação final. Estão em ordem? Qual deve vir primeiro? Qual desses vem primeiro, qual desses vem segundo? A minha pergunta é se estão em ordem. O que você acha? Se você respondeu que sim, você está errado, porque não está em ordem. Santificação inicial, inteira santificação, depois santificação contínua e depois santificação final. Elementar, né? Muito simples isto, mas tem pessoas que não sabem essa ordem e, lamentavelmente, também estudantes nossos, que ainda não conseguiu entender essa cronologia e essa sistematização desse plano. Ok? Deixe-me ver. Eu não sabia exatamente que nós tínhamos aí a resposta naquela forma lá. Tá bom? O que foi o pecado original? Lembram? Olha só a resposta. Rompimento do homem com Deus que o levou à desobediência. Então, o que foi o pecado original? O rompimento do homem com Deus que o levou à desobediência e descreve a fonte dos pecados ou a prática atuais voluntárias. Ok? Essa é a resposta que temos aí. Segundo Gênesis, em que estado o coração do ser humano foi criado? Lembra? Você que estudou? Como é que ele foi criado? O estado do coração do homem? A resposta é pureza. É o estado em que o coração do homem foi criado. Ok? Deixa eu te fazer outra pergunta teológica. Que doutrina na teologia sistemática é chamada de hamartiologia? Vamos lá, pensa aí, você dá uma resposta, vê se você conhece, vê se você lembra. Vamos em frente, doutrina do pecado. Ok? E soteriologia, você sabe? Doutrina da salvação. Ok? Vamos entender agora um texto bíblico. Romanos capítulo 5, verso 12. Ele esclarece que por ser Adão, o primeiro ser humano, a consequência do seu pecado atingiu a todos os que vieram após ele. Como é chamado na teologia esse pecado consequente? Vamos lá? Romanos 5,12 esclarece que por ser Adão, o primeiro ser humano, consequência do pecado dele, de seu pecado, atingiu a todos que vieram após ele. Como é chamado na teologia esse pecado consequente? Pecado original. Simples, né? Ok. O perdão de Deus está relacionado com o cancelamento da culpa do pecado
ou das consequências do pecado? O perdão de Deus está relacionado com o quê? O cancelamento da culpa ou das consequências? Pensa aí. Resposta simples. Vamos lá? Vamos ver se você acertou. Culpa do pecado. Coisa simples, não? Vamos em frente. O texto de Romanos 7 deixa claro os termos pecado e pecados. Qual é a diferença entre esses termos? Sabe? Pecado e pecados? Simples, não? Eu acho que você sabe a resposta. Vamos ver se você acertou? Pecado, natureza herdada de Adão, e pecados, práticas atuais voluntárias. Certo? Vamos em frente. Falso ou verdadeiro? Vamos lá comigo. Vamos ver esses exercícios aqui, ó. Definição de vida de santidade. Vamos trabalhar nessa área aí. Ok? Vamos ver a definição. É um processo que começa na regeneração, novo nascimento, e se completa na santificação final. Base de Efésios 4, versículo de 11 a 13. Definição de santidade. É verdade? É verdadeiro ou falso essa resposta? É um processo que começa na regeneração, novo nascimento, e completa na santificação final. O que é que você acha? Verdadeiro. Errou? Então vamos corrigir, tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá. Falso ou verdadeiro? É característica da inteira santificação a purificação do coração. Isso é verdade? Apesar de fazer uma pergunta, né? Uma característica da inteira santificação a purificação do coração? Sim ou não? Olha a resposta. Sim. Outra. É característica da salvação inicial a conversão? Sim ou não? Não estou ofendendo a sua memória, são perguntas fáceis e simples, não? Vamos lá, sem ironia, pelo amor de Deus. Sim. Vamos ver outra. Concorda que a predestinação arminiana está condicionada à fé em Cristo? A salvação é para todos e os salvos podem perder a salvação. Concorda que a predestinação arminiana... Pastor, predestinação não é só calvinista? Não, nós temos predestinação arminiana. Está condicionada à fé em Cristo? A salvação é para todos e os salvos podem perder a salvação. Sim ou não? Afirmativas corretas. Ok? A predestinação arminiana está condicionada à fé em Cristo, a salvação é para todos e os salvos podem perder a salvação. Vamos lá. Concorda que são sinônimos de pecado original? Pecado inato, corrupção da natureza, inclinação para pecar, depravação herdada e mente carnal. Você concorda que esses itens são sinônimos de pecado original? Essas afirmativas são corretas ou falsas? Corretas, com certeza. Vamos em frente. O que é adoção? E cite 1 ou 2 versículos. Você é capaz, antes de eu lançar a resposta? Vamos ver? É aquele ato gracioso de Deus pelo qual o crente justificado e regenerado se constitui um filho de Deus. Definição de adoção, ok? João capítulo 1, verso 1, 12 e 13 e Romanos 8, 15. São 2 versículos que baseia o conceito e da base bíblica para o conceito de adoção. Ok? O que é regeneração? Cite 1 ou 2 versículos. Acho que já deu a resposta. Vamos lá. O novo nascimento, regeneração, é aquela obra da graça de Deus pela qual a natureza moral do arrependido que confia em Deus é vivificada espiritualmente. Positivo? Mateus 19, 28, né? E Tito, capítulo 3, verso 5 e 2 Coríntios 5, 17. São 3 referências básicas aí. Bom? O que é justificação?
cite um dos versículos, né? Cite um versículo, um ou dois, se você quiser. Olha lá. É o ato gracioso e judicial de Deus, pela qual ele concedeu pleno perdão de toda a culpa e a remissão com o justo que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. Nós temos Romanos 4, 25, Hebreus 9, 10 e Miqueias 7, 19. Bom? 3 bases bíblicas para justificação. Vamos lá. O que é inteira santificação? E cite um ou dois versículos. Vamos ver. É o ato de Deus subsequente à regeneração, pela qual somos purificados do pecado original e levados a um estado de inteira devoção a Deus e a santa obediência do amor perfeito. Nós temos Mateus 3, verso 11 e 12, Hebreus 12, 14 e João 14, verso 15 a 23. Ok? Mais uma pergunta para o exercício? Quantos sacramentos possuímos e quais são? Quantos sacramentos possuímos e quais são? Dá um tempinho e a resposta já está aí. Ó. Temos 2. Batismo e a ceia do Senhor. Ok? Casamento não é sacramento, ok? Ok, vamos em frente. Como se define uma vida de santidade? Uma oportunidade para você responder. É um processo de purificação moral e espiritual que começa na regeneração e se completa na santificação final, na glorificação. Ok? Vamos em frente. Diferença entre fraquezas e pecados. Como é que a gente define isso? Sabe como? Olha só, fraqueza é involuntária. Fragilidade da natureza humana. Pecados são voluntários, é culpa e transgressão. Hebreus 9, 7, Judas 24, 1 João 1, 9. Tá bom? Faltou uma vírgula ali entre o 24 e o 1 João. Quais são as condições para receber a inteira santificação? Sabe quais? Ter uma vida de consagração, oração, jejum e prática da palavra. E ter passado pela santificação inicial, que é a primeira obra da graça. São condicionais para receber a inteira santificação. Quais são os pré-requisitos fundamentais para a conversão? Simples, né? Olha lá. Fé salvadora para conversão. Arrependimento, mudança de mente. Ok? São 2 coisas para que aconteça a conversão. Os 2 pilares da Igreja do Nazareno. Quais são? Lembra que falamos em fundamentos? Missão e evangelismo. Eu vou encerrar esse vídeo e aí você tem a liberdade de voltar, de estudar da forma que você desejar, tá bom? Olha só. Deus o abençoe.